O Diniz, quando encontra o Abel Ferreira? Qual o retrospecto? Vamos ver. Não Agora. deve ser bom, não. Olho na O Abel. tela. Temos a tela? Diniz contra o Abel? É. Acho que quase não perde o Abel, Ele né? contra o Palmeiras, hein? Ah, tá. São 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados, 12 gols sofridos, aproveitamento de 37,5%. Sendo justo, não é muito diferente do aproveitamento desde do o Abel Diniz. mesmo, né? Do aproveitamento do Diniz nos últimos times que ele dirigiu. Mais ou menos isso aí. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Ele não é exatamente um técnico que faz bons campeonatos brasileiros, né? E agora vai encarar o Palmeiras. Diz algo esses números? Vessa, ou Mamassa? Não, acho que, cara, eu fiquei surpreso com esse número, porque eu sempre vi Bom, isso o é na era Abel... Abel, tá? Só para deixar claro. Beleza, eu sempre vi o Abel sofrendo um pouco com o jeito do Diniz jogar, mas... Em termos de resultado, não. Então, em termos de resultado, me surpreendeu. A vantagem é nítida, é clara do Abel em cima do modelo, né? Mas cara, é assim, ó, a gente está comparando times diferentes, momentos diferentes das equipes, né? Claro que entra, o número é válido, tá na conta, mas agora é outra história. Porque é Corinthians e Palmeiras só. Entendeu? Se fosse qualquer outro jogo, se o Diniz estivesse dirigindo o Grêmio, se fosse Grêmio e Palmeiras, eu diria para você, ó, Palmeiras vai ter facilidade, vai ter chance de ganhar o jogo, mas Corinthians e Palmeiras, tudo isso fica em suspenso. Fica uma coisa parada assim no ar, sabe? É diferente. É isso? Só uma coisa, Fala. que é uma curiosidade aí do meio da bola. Quando você conversa com os profissionais de futebol, eles dizem que a semana do jogo contra o Diniz não é normal. Que o treinador e os seus auxiliares, eles tratam uma semana diferente porque eles acham que vão ser desafiados a enfrentar algo diferente. E aí a preparação, os cuidados, a tentativa de mapear o que vem pela frente, ela precisa ser diferente. Então, o Vitor Pereira contava aí no CT, falou, ó, puta, a hora que eu vou enfrentar esse cara é diferente, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer algo para encarar um cara que joga de maneira muito diferente. A ponto do Dorival, naquela famosa final do Audax e Santos, o Santos simplesmente baixa as linhas, porque não queria subir marcação para não cansar, pelo jeito, o dinizismo era muito forte, o Audax. Travou Uma o bola, acabou Voltou. 1-0 e o Santos na Vila. Pode falar, Vessa. Não, então aí o Dorival trava, o Dorival baixa a linha, aceita jogar com a linha dentro da Vila e viram 1-0 o Santos campeão. O Dorival tratou aquele jogo e o Santos de maneira diferente, para se comportar de maneira diferente, porque era o Diniz mesmo na sua casa e numa final. Então, um pouco isso dos treinadores, de uma preparação de enfrentar esse cara. Então, mas... Está claro que o Vessone já está devidamente dinizado, né? Não, ele tá pegando até Não, sempre tá de outros dinizado, clubes. tá dinizado. Pode estar, não tem problema. ele Mas tá fala, vivendo Vessa. essa aventura intensamente. Legal. Mas fala. É um pouco o jeito do corintiano, né? Assim, isso pode ser bom pro Corinthians, porque que time vai jogar contra o Palmeiras? Que jeito? Vai ser o Diniz? Não vai. Vai ser o de ontem? Vai. Então. Vai ser o quê? O jeito de ontem? Sem bola? Não, bola? eu acho que o que o Vessone falou é verdade, mas com times já muito caracterizados pelo dinizismo. O Audax, o Fluminense, o Vasco na parte final, não é o estágio ainda do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, a tendência é que o Corinthians seja parecido do jogo contra o Platense, com mais confiança, com a torcida empurrando. Né? Eu acho que a mesma escalação, ele não vai treinar, mas não saindo com o Hugo Coutinho. Ainda não. Pode até vir a ser. Não o André e o Bidon fazendo. Ainda como o Martinelli fazia no Fluminense com o André. Ainda não está nesse estágio. Então acho que o Abel. A base do Abel não é o dinizismo para o jogo. É o jogo de ontem. É o jogo de ontem. Já não é mais Dorival também. Verdade. Né? É o jogo de ontem. Né? Agora, vocês, a vitória,
eu sempre falo, e é verdade, a vitória é o elixir do tá tudo bem, né, cara? O time ganha o jogo, aí um monte de coisinha essas coisinhas acabam passando despercebidas. Não vocês não acharam um time quase que uma aberração? Eu não estou achando a palavra. No sentido tático, de o que eu faço, eu saio jogando, eu dou o chutão, eu faço o lançamento. Tinha horas no jogo, a aberração é muito forte, eu não achei a palavra. Um time ainda sem um desenho, né, feito. E que aí o gol sai numa bola que o Corinthians recupera, uma saída errada, e dá o tapa, teve espaço, o menino para fazer o gol, e foi um golaço, né, não foi um gol comum. Mas eu fiquei muito com essa impressão, cara, como é que joga esse Corinthians? E aí, Vessa? Ou eu tô louco? Não, pra mim não teve muito pouco de dinizismo, como eu falei aqui. Pouca posse de bola, jogo mais... Hã? Teve o Garro, teve um jogo muito marcado pelo Garro, pra mim. Foi o que eu vi. Não sei, o que você acha? Eu acho que o Massa está dizendo, aberração é uma palavra forte, mas eu acho que inusitado, talvez é uma palavra que dá para entender. Mas eu acho que é também o lance das 9 jogos sem ganhar, todo mundo sem confiança para jogar, e aí quando precisava dava aqueles estourão meio sem noção, e eu prefiro tirar a bola daqui de trás do que fazer besteira, e virava estourão. Mas isso aconteceu, às vezes tentava sair jogando, quando percebia, não tinha minimamente uma coragem para dar um passe um pouquinho mais entre linhas, preferia estourar para os 2 caras mais rápido da frente. Acho que é isso, é tudo muito contexto, eu acho. Assim, o que eu quero dizer é que eu não vi nem o Corinthians do Dorival e nem o Corinthians do Diniz, né? Por isso que eu digo ele que foi falou uma que não pegou terra arrasada, não pegou um trabalho com nada. Mas, assim, é aquilo, né? O time, há muito, tava lá, o Vessone lembrou, Ramon Dias estava nas arquibancadas. O Corinthians, assim, em termos táticos, ele não muda desde o Ramon Dias. Linha de 4, quarteto no meio, dupla de ataque. Elenco também, né? Pouca mudança de elenco. Agora, mudam alguns personagens importantes. O jogo de ontem, esses 2 na frente, diferentemente de quando tem um Memphis, por exemplo, esses 2 na frente, eles podem sufocar a saída de bola de qualquer adversário. Eles são jovens, têm força, têm rapidez. Os outros 3 protegendo o Garro, para que o Garro tenha liberdade de jogar, às vezes vem atrás deles para jogar, também é uma pequena novidade, né? Então são detalhes. Então, assim, o Dorival não escalava mais o Bidon e o Garro juntos. Ele não colocava o Kaique. Já são detalhes diferentes, né? Já são coisas diferentes. Né? Muitas vezes, lembra o Dorival falando? Eu não estou conseguindo mais. Em algumas situações que tinham dado certo, já não davam mais certo. Tipo, quando não tem o Memphis ou o Yuri jogar com 5 no meio e só um atacante. O Diniz não joga assim, ele joga com duplo. Jogou com duplo. Então já tem diferença, sim. É só. Não é ainda. Eu acho que talvez vocês estivessem esperando um time com a sincronia do Fluminense dele com o Libertadores. Não vai rolar. Claro, é só agora. Né? Só para constatar que não deu para ver, na minha visão, nem uma coisa nem outra. Então, de novo, eu acho a entrevista dele de apresentação excelente. Porque é um técnico que tem conteúdo para falar. História, experiências, várias malfadadas, aliás. Mas quando ele fala, alguém perguntou não sei o que do São Paulo, ele falou, não, o meu São Paulo foram 3. Foi o primeiro. Como é que foi o primeiro São Paulo? Era mais trivial, com ponta e tal. Depois, o São Paulo lá, segundo ele, quase campeão brasileiro, era o time que o cara parava para... Opa, como é que vai jogar lá? O Luciano, o Brenner, o Gabriel Sara. Tal. Mas demorou. Ele ficou 1 ano e 8 meses no São Paulo. Isso vai demorar. Se ele tiver resultado. Só vai demorar se ele tiver resultado. Se ele não tiver resultado, ele vai embora. Olho na tela aí. Fala, Vessa. Não, um detalhe rapidinho. O Arnaldo falou algumas pequenas mudanças. Teve uma outra que eu percebi ontem. O Ranieri fazia a saída de 3 com os 2 zagueiros, com o Dorival, né? Era a saída de 3 entre os zagueiros. O Ranieri praticamente não fez essa saída de 3, porque ele provavelmente vai fazer com o Hugo, né? A saída de 3 dele é os 2 zagueiros e o Hugo
Não é agora, talvez, mas vai acontecer isso. O Ranieri ontem não baixava para fazer esse terceiro zagueiro fazendo linha de 3. Não sei se foi só ontem ou se a partir de agora o do Ranieri não tem essa autorização para baixar e fazer o terceiro zagueiro. Bom ponto, porque se o Palmeiras eventualmente, acho que não vai ter, mas se o Palmeiras tiver o Vitor Roque com o Flaco Lopes e o Diniz for enfrentar daqui a pouco uma dupla de ataque, talvez ele tenha que puxar um volante. Outra coisa que vai acontecer, Vessone, se o Gabriel Paulista ou o André Ramalho não tiverem coragem, como ele disse, ele vai puxar rapidamente um volante, pode ser o Ranieri, para jogar ele como zagueiro quando o time estiver perdendo. Isso a gente já sabe também. Em todo time ele faz isso. Então o time está perdendo, sai o zagueiro, entra o atacante, vem o volante para fazer o zagueiro. Né? Em todos os times ele fez isso. Né? Na seleção brasileira ele fez isso, contra o Argentina no Maracanã, não tinha zagueiro. Né? Então, às vezes ficava só o Nino no Fluminense, às vezes só o Arboleda no São Paulo, às vezes só... Enfim, né? Ele tem essa questão de, muitas vezes, fazer coisas que a gente já sabe que ele vai fazer. Então, essa situação para quando o time está perdendo é muito comum, ele colocar um volante como zagueiro. Um volante tem uma certa altura, mas que incremente a saída de jogo do time, né? Vamos ver, então, se a gente acerta o que vai ser o Corinthians no fim de semana. Olho na tela. Fala aí, Vessa. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, André e Garro, Kaique e Yuri Alberto. Eu já ouvi esse time em campo, hein? É o mesmo time. É esse, porque não tem ninguém suspenso, não tem ninguém machucado. Dos que estão machucados, o único que tomaria o lugar de alguém aí é o Memphis, mas o Memphis ainda não volta, porque o Pedro Milans, o Hugo, o Charles, o próprio Caio César não tomariam lugar de ninguém. Então, a gente está imaginando a repetição do time mesmo, porque se ele já faz isso normalmente, tendo todo mundo à disposição, a não ser que alguém se reapresentou muito cansado, muito desgastado, ou com algum tipo de dor, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Bidu tomou aquela entrada no tornozelo, chegou no Brasil, o negócio está inchado. Não tem como jogar. Aí é outra coisa. Numa questão normal, vai jogar esse mesmo time do Platense e vai jogar o derby. O tempo de recuperação é muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. É uma loucura. Bom, isso é dinizismo também, né? Então, repete o time. Exato. Aí acho que as coisas se aproximam, né? Não ter tempo para treinar e ser um técnico que gosta de repetir formações, ainda mais se essa formação deu resultado e venceu. Então, acho que não tem dúvida. Seria, por exemplo, diferente se o Corinthians tivesse, sei lá, o Memphis à disposição e ele tivesse suspenso na Libertadores. Aí a gente podia, e agora? Vai entrar o Memphis? Qual titular do Corinthians não está nesse time? O Memphis. Que não está em condição de jogo. Então, o resto, não tem ninguém para entrar, na verdade, né? Sim. Eu acho que aí o Abel vai saber disso, né? Então, é essa escalação e jogou mais ou menos dessa forma contra o Platense na estreia. Isso ele sabe. Talvez o mistério, o enigma, seja o Palmeiras, que não tem o Arias e não sabe se vai ter o Vitor Roque. Talvez o Abel consiga lidar com isso. Vamos com ver. Esse mistério. Né? Qual é o possível Palmeiras que visita o Corinthians? Olho na tela. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Até aí tudo bem, né, Massa? É tudo bem, mas o Arthur vai de novo para essa? Vai. Então vamos nessa. Marlon Freitas e Andreas Pereira. Só deixar registrado. Sim. Alan. Sim. Maurício. Sim, só coloco o Maurício no lugar do Sousa e o Sousa lá pro lugar do Maurício. Tá. Aí, ataque. Flaco Lopes e Sousa ou Flaco Lopes e Roque Júnior? Quem? Roque Júnior Ou Vitor Roque? Não. Agora pirei aqui. Vitor Roque. Nossa, Vitor Roque Júnior. Calma. Beleza, não acredito que o Vitor Roque vai começar jogando. Até porque nem jogou, né? Acredito que ele vá pro banco. Bom, então você tá vendo aí, é o mesmo time também, né? Mesmo time sem o Arias, né? Sem o Arias. Que é um jogador insubstituível. Não, tá, mas eu tô falando assim, do ponto de vista de desgaste, não sei o que, Então, não, é o mesmo time. é que a gente conversava. Se ele optasse pelo Felipe Anderson no lugar do Arias, não são idênticos, mas são jogadores destros, inteligentes, versáteis, táticos,
né? Mudaria menos, né? Com a entrada do Sousa muda um pouquinho mais. O Sousa é mais agudo do que o Anderson, né? A única dúvida ainda que resta, o time vai treinar hoje ainda, né? Amanhã. Então, qual é a melhor forma, né, de você aproveitar o Sousa? Porque ele tem entrado muito bem e tem feito a diferença. Tirá-lo do banco é uma perspectiva. Você não tê-lo no banco não seria um risco, porque tê-lo no banco é algo que é um cara que tem entrado e mudado os jogos, certo? Esse é um ponto. Outro ponto, se o Vitor Roque estiver no banco, ele pode entrar tranquilamente pelo lado esquerdo, traz o Maurício para dentro e você ganha alguém para entrar durante o jogo com força, que é o Vitor Roque, né? Então, eu não descarto o Vitor Roque completamente, mas acho muito difícil que ele jogue ou ele comece jogando. A não ser que ele tenha sido preparado para isso, né? Ontem a Isa Labate, nossa ex-companheira aqui, trouxe que a pancada que o Vitor Roque sofreu no tornozelo esquerdo teve dano no ligamento do tornozelo. Por isso que está demorando um pouco mais para recuperar, né? Porque o Palmeiras trata como pancada no tornozelo esquerdo. Então, eu acredito que ele vá para o jogo, vá para o banco de reservas, mas não comece o jogo. Se começar, ótimo também, que é um baita jogador e vai dar muito trabalho para o Corinthians. Vessa, para você, seria melhor o quê? Para você não, para o Corinthians. Vitor Roque mais ou menos ou o Sousa inteiro? Pior para o Corinthians é o Vitor Roque mais ou menos. É o cara que mais sempre dá trabalho para o Corinthians, muito mais que qualquer outro jogador. Aliás, o ano passado, nas derrotas do Palmeiras, o Abel fez o favor para o Corinthians de tirar o Vitor Roque em todos os jogos, inclusive na Copa do Brasil e tudo mais. Até hoje eu acho que é inacreditável ele ter tirado o cara que dava tanto trabalho. Se vocês vissem o suspiro que o estádio deu, 45 mil pessoas, quando ele tirou o Vitor Roque, parecia um alívio coletivo. Ufa, mas assim, foi quase um suspiro coletivo de 40 mil pessoas. E ele sacou o Vitor, até hoje eu não entendo o motivo. Se o Vitor Roque tiver mais ou menos, para mim ele é muito mais jogador que o Sousa. E aí, Arnaldo? Acho que não tem comparação. A questão é que a gente talvez esteja querendo... A gente acabou de falar do Diniz. De como, por vezes, previsível ele é nas atitudes. O Abel também é. O Abel não coloca jogador que não joga há 1000 anos para começar jogando uma partida de futebol. Nunca colocou nenhum. Né? Eu tô falando, não joga há 1000 anos vindo de contusão, uma contusão chata, delicada. Ele costuma pôr aos poucos. Vai botando aos poucos. É o método dele, é a ideia dele. E eu acho que eu não contaria com o Vitor Roque para esse jogo. Talvez para o banco para entrar em alguns minutos. Insisto, para mim a dúvida seria Felipe Anderson ou Sousa. E aí o Massini fala, eu acho que o Felipe é um quê? Ele sustenta mais o Arthur, né? E para começar, e o Sousa ser uma opção para segundo tempo. O cara entra bem, ele entra sempre bem. Ele é um touro fisicamente. Então talvez... Se você precisar de um fator para partir para um contra-ataque, se estiver ganhando... para acossar a saída de bola do Corinthians com jogadores mais desgastados. Esse é o Sousa, entendeu? E o Felipe, ele sustenta um pouco mais o para trás mente, que eu acho que o Arthur vai precisar de uma força ali. Porque não tenho dúvida que o Corinthians vai buscar as jogadas pelo lado direito, porque é um garoto ainda, né? Essa situação do ambiente do Arthur, você acha que tem alguma possibilidade de ele repetir o Kelvin na esquerda, mesmo sendo destro pelas últimas experiências, por conta do derby na casa do Corinthians, só corintiano e o garoto tá entrando agora, fez boas partidas, porque talvez possa passar pela cabeça jogar com alguém mais experiente, né? O Rafael Tesari aqui fala o seguinte, ó. Fala. O Arnaldo me perguntou isso, se o... Fala. Calma. Eu, dentro de mim, eu digo, pelo amor de Deus, não.
Dentro de mim, prefiro o Arthur ou um zagueiro a mais e o Felipe Anderson jogando como ala, né? Mas o Abel pode fazer, porque ele põe escala e não tá nem aí, vambora. Mas não acredito que ele vá fazer isso, pelo menos no início. Depois, se sentir o garoto tomar um amarelo, né? Provavelmente ele vai tirar o Arthur, porque o Arthur tem sentido cãibra durante os jogos. Não tem, o que acontece normalmente com o jovem que começa a virar titular. Exato. Desculpa, Tiras. Não, o Rafael Tesari, ele fala, acho que o Abel vai escalar o Sousa, pois é o que mais se aproxima do Vitor Roque. Além de fazer o Flaco voltar a jogar onde ele rende mais. Fora que o Sousa tem mais intensidade e é brigador. Então, aí que tá. Fato. Mas e o Maurício? Mas quem tá jogando não é o Vitor Roque, é o Arias. Sim. Então a gente não tá falando do substituto do Vitor Roque, tá falando do substituto do Arias. Certo. Né? O Palmeiras está jogando há bastante Quem está substituindo o Vitor Roque é o Maurício, na posição dele. Há algum tempo já. Jogando como segundo atacante. Então, mas é o Maurício. Com o que o Rafael Tesari disse, que com supostamente com o Sousa, o Flaco Lopes pode jogar na posição que ele gosta, ele prefere. Em tese, sim, mas o Vitor Roque machucou. O Arias já estava no Palmeiras. O Abel teria a opção e treinou e começou com o Sousa no lugar dele. Aí ele preferiu, 3 meias com o Flaco Lopes, encaixou melhor. Perfeito. É assim que o Palmeiras está jogando, né? Tá fácil pro Corinthians, Vessa? É Sousa ou é Vitor Roque ou é o Flaco e tudo mais? Vai ser bruto. Tá sem opção. Tá sem opção. E olha que os dois caras, na teoria, seriam a dupla titular, né? Que é Paulinho e Vitor Roque. Essa que o torcedor o tempo inteiro vislumbra, né? Eu sei que o Flaco tá jogando muita bola, vai pra Copa e tudo mais, e tomou esse espaço, mas naquele coração do torcedor, a esperança seria nos dois, né? Pelo que custaram e tudo mais, mas acho que ainda vai demorar algum tempinho aí para que os dois estejam juntos simultaneamente em condição boa para render, mas vai ser um ataque absurdo de bom, né? O Flaco foi para a seleção. Ninguém nem vai se importar com isso quando os dois estiverem jogando. Agora, Massa, qual é o mistério? Você consegue decifrar? O que acontece com o Vitor Roque? O que o cara tem? Não joga, mas não joga. Vai lá até a Colômbia, entra no campo, treina, mas não joga. Camisa pendurada, né? Camisa pendurada. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo que o trauma no pé esquerdo é ligamento, afetou o ligamento, né? Informação que não é minha, é da Isa, enfim, mas que o GE ontem também sutilmente no texto falou sobre isso, né? No texto que escreveu. E aí é praticamente um carimbo que a informação é correta. Cara, não tem mistério, o cara não tá conseguindo se recuperar, tá com dor ainda, tá sentindo. Agora, por que ele viajou, eu não sei. O Paulinho eu entendo, agora ele não entendo. Exato, desculpa, Massa. Não, mas o que eu acho que pega e incomoda é que, sendo uma lesão no ligamento do tornozelo, talvez ela pudesse ser constatada antes, evitando que ele jogasse no sacrifício algumas partidas e entrasse mal, visivelmente mal, com dor. Né? Inclusive na final do diploma, que já não era para ter entrado. Vamos até... Eu fiquei puto. Tudo bem. Bravo, aliás. Vamos dar um desconto, porque o troféu mesmo, diploma, vamos dar um desconto. Tá bom. Mas ele não foi só contra o Novo Horizontino. Depois disso acabou, né? Ele ficou entrando. O Vitor Roque vai falar que não ia querer jogar a final, sim, tá bom. Não, mas tudo bem. Vai então, nessa. por isso que eu gosto disso, tem razão. Por isso que eu estou dando o desconto do diploma da final do Paulista. Mas ele continuou jogando não é problema depois. meu, cara, é isso. Ele continuou jogando depois. E agora um monte de jogo. O grande tá sem o cara. Exato. Pra ganhar do Novo Horizontino, que tá se arrastando aí na Série B. Entendeu? Meu Deus do céu. É simples. Então, assim, pra mim já tá com problema, tá doendo, filho. Vai pra câmera hiperbárica, fica lá, dorme lá e acabou. O Novo Horizontino, é jogar. Que é um negócio papo furado, rapaz. E o Luan Ramos tem outra opção aqui, ó. Além de falar que nós somos a melhor bancada da TV esportiva. Muito obrigado. Essa aqui é boa, é feita com... Ele fala, não caberia o Maurício no banco pra descansar, Felipe Anderson e Sousa juntos. Cabe, mas o Maurício jogou meio tempo só na Colômbia, né?
Ele tem 4 dias de descanso, cara. Não cabe, só respondendo a ele, cabe sim. Né? Mas ele não vai tirar o Maurício. Ele gosta do Maurício. Chegou a hora dele, hein? Do quê? Face to face. Cara a cara. Não tem ficha, eu quero ficha. Vai ter ficha também. Dá minhas fichas aqui. Daqui a pouco. Cara a cara. Como ele vai fazer com as fichas? Corinthians. É verdade, Vessa. Eu vou Ele sopra aqui. Devia ter levado as fichas pra aí. Cara a cara, Corinthians e Palmeiras. Olho na tela. Vai. Essa Essa é boa. A primeira já é boa, hein? Hugo Souza e... Atenção, ó, pessoal do Twitter. Fernanda e sua turma. Fiquem atentos, hein? Corinthians, vão ser demandados. Corinthians de verde, por favor. Hugo Souza ou Carlos Miguel? E não é porque eu não tô aí não que vai ser verde, é azul, tá? Azul. Hugo Souza ou Carlos Miguel? Hoje é Hugo Souza. O goleiro foi pra seleção. Tá se aproximando, hein? Carlos Miguel, a cada cara a cara que a gente faz, ele tá se aproximando. Ele tá crescendo. No dia que o Vessa voltar no Carlos Miguel, eu Hugo vou Souza. nascer cabeludo no Hugo dia Souza? seguinte. Hugo Souza. Vessa. Hugo Souza, né? Óbvio, né? Óbvio. Você acha que é grande a diferença? Ainda é. No futuro pode não ser. Hoje é. Grande? Grande, disse ele que É isso. Então tá, então fechou. Hugo Um Souza. tem 40 jogos na carreira, o outro tem mais de quase 250. O Carlos Miguel tá começando a sua carreira. Ele não suporta ter largado o time do povo, né? Ele fica louco, olha lá a carinha dele. Olha, mas vem cá, esse face-to-face É é bom, hein? porque ele vai se atualizando. A gente já fez alguns nos últimos tempos, mas ele vai se atualizando. Mateuzinho ou Giai? Pois é. Lenhador, tá jogando demais. Então, pois é. Você não tem discussão. Até... Até 2 meses atrás era o Mateuzinho, hoje esquece. Você rebateu, não tem discussão do goleiro, não tem discussão pro Giai, certo? Não, o goleiro, o Hugo Souza... Não, rebateu o Vessone. Não, é que ele não gosta do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel ousou um dia falar assim, aqui não quero mais, vou para outro lugar. Então tá. No Como derby, se fosse um crime. Giai, então. Pra mim é Giai. No derby anterior, no cara a cara anterior, nem titular o Giai era. Então o Mateuzinho tava... De fato, caiu bastante o Mateuzinho, o Giai, mas eu ainda fico com o Mateuzinho. Vessa. Quinta coluna. Eu só queria lembrar que há alguns meses atrás, o da bancada aí da direita do Tirone estava quase mandando o Giai para a Lua para ver lá a Lua com os astronautas da NASA. E agora virou, não tem nem discussão. Isso, brincadeiras à parte, eu acho que o Giai tá jogando melhor do que o Mateuzinho hoje. Ó. Ih, então nem vou votar Giai, então. É? Você também votou? Não, votei no Mateuzinho. Ah, você votou no Mateuzinho? Giai. Giai. Então eu vou votar no Mateuzinho só pra fazer a galera do Switch trabalhar. Giai ou Mateuzinho? Giai. Ih, rapaz. Giai. Que isso, hein, É Rodrigão? o lenhador, pô. Vai. Gabriel Paulista, Serrar F, reticências ou Gustavo Gomes? Não Aí tem nem Precisa comparação. votar? vai ficar difícil, né? Precisa, temos todos que votar. Gustavo Gomes. Aliás, eu até agora não entendi a troca do Dorival do Ramalho pelo Gabriel Paulista, mas tudo bem. Vamos lá, o Diniz manteve. Não tem nem discussão aí. Talvez seja a maior diferença. Vessa, Gabriel Paulista? Não. Aliás, está entregando até gols, né, para o adversário. Nos últimos jogos, entregou na Vila. Entregar de entregar mesmo. Assim, não é entregar de Por que ele o tá adversário jogando? Essa é bem. uma boa pergunta. Por que ele tá jogando e o André Ramalho perdeu espaço? Veio lá das Europa e tal. Eu acho que é um pouco isso que o Massini falou. Você chega com moral, era titular do Besiktas, não sei o quê. O treinador optou pela entrada dele, mas eu acho que eles são parecidos. Ele e o André, sinceramente, são parecidos, mas não tem comparação com o Gustavo aí, não. Então, Gustavo Gomes. Sim. Essa é boa também. A próxima. Gustavo Henrique ou Murilo? Tá vendo? Tá jogando bem. Na outro deve era a mesma coisa. O Gustavo Henrique ganharia fácil. O Mas Murilo agora melhorou não. muito. Agora é Murilo. E você, Vessa? Gustavo Henrique, claro. Gustavo Henrique.
Murilo, vamos desempatar. Isso, Itcher, vai. Murilo ou Gustavo Henrique? Opa, voz amplificada. Voz amplificada. De longe, não. Vai, Ó, vai. que isso, rapaz. Tá empatado até agora, hein? Tá, então Gustavo Henrique. Matheus Bidu ou Arthur? Caiu um pouco o Matheus Bidu, mas o Arthur tá começando agora, né? Exato, Bidu. é o primeiro derby no profissional do cara, Matheus Bidu. Bidu. Vessa. Biduzinho. Eu vou dar um voto de Minerva. de Minerva, não, de confiança. protesto ao Arthur. Ranielli ou Marlon Freitas? Sem comparação. Aí também é difícil, hein? Marlon Freitas. Não? Ranielli de longe. Não, Marlon, né? Marlon. É você. Unanimidade, temos. Bom, agora... Agora, André ou Andreas Pereira? Andreas Pereira. É isso, Vessa? O Andrés tem 10 participações em gol na temporada já, gente. 8 passes e 2 gols. Não tem nem comparação. E mexeu na marca da Cal, além de tudo, né? E ainda cavocou o pênalti do Memphis. Andreas Pereira, portanto. Ó, o Palmeiras passou agora, hein? Só passou agora, né? Essa é boa também. Breno Baidan ou Maurício? Pô, bom páreo, hein, cara? Bom páreo, hein? Posições completamente diferentes no campo hoje, Tinha que né? ser o Alan com o Breno Bidon. Não, Quer trocar? Não, deixa assim. Quer troca? Deixa assim, não, deixa acho que assim, eu isso vou daí... no Maurício. Não, eu vou no Maurício, que a fase... Ninguém vai me cornetar a gente, não. Vamos trocar. Não precisa. A fase do Maurício é melhor que a do Breno hoje. Então não vai trocar. Tô nessa também. A fase do Maurício é melhor, Maurício melhor. Então vamos... É melhor. Vou com os relatores. Então tá. Maurício. Então Maurício. E agora, hein? Garro Prime de ontem ou Alan? Putz, Alan, mano. O Garro precisa jogar pelo menos umas 3 partidas naquele. Peraí. Alan. Vai, Vessa. Ih, o Triginho, mexeu com o Triginho, o homem fica arrepiado lá. O ano do Alan, eu acho que não é um ano como o do ano passado, tá? Eu acho que ele caiu um pouco em relação ao ele mesmo do ano passado. O Garro tem 5 assistências, é o maior garçom do time na temporada, já tem 5, tá em recuperação. É um subindo e o outro, não vou falar descendo, mas que não tá ao mesmo nível. Dito isso, o que tiver, vocês escolhem aí, porque eu não sei, eu tô bem em dúvida desse. Vamos vaiar o Vessa. Eu vou te ajudar, Vessa. Tem 2 votos pro Alan aqui. Tem o meu que é pro Garro. Agora é você. Agora, Então vai. pro Garro. E agora a Universitário. turma Vai, da Fernanda Corinthians. que resolve. Olha, amplificado. Rodrigo Garro. Ele fica gritando pra mim. Ah, É quinta série total. lá vai. Olha lá, o Gui Verde fala que é palmeirense. Ele fala, o Alan tá mediano mesmo. Não, ele caiu um pouco, mas, pô, o Garro tá o quê? Kaique ou Sousa? Sousa, mas tá vendo como é que é? Os dois, no último cara a cara, nem apareciam, né? Vessa. O Sousa, né? Convocado por sua seleção e tal, contra o menino começando. Então, Não tem muita Sousa. comparação, não. Sousa. E agora? E agora? Yuri Alberto ou Flaco Lopes? Cara, não tem discussão. Qual? Flaquito. O quê? Flaquito, meu. Já era. O cara joga com o Messi. Você tá louco? Ih, joga com o Messi até. Vessa, vai você. Esse negócio, o Mikael joga com o Messi, não Inter de Miami hoje também. Bem lembrado. Só, Mas na só pra seleção, lembrar, pô. Não brinca. Então, eu voto no Flaco, mas eu não aceito, não tem discussão do Massini. Eu só voto no Flaco, mas sem esse termo dele. Flaco Lopes. O meu voto é o voto massa, não tem discussão pra mim. E eu adoro o Yuri Alberto. Eu também gosto também muito. gosto O muito. Flaco, cara, o cara da seleção da Argentina. Tá jogando demais. Eu vi os melhores jogadores do Brasil hoje. Sim. Sim. Então, portanto, Flaco Lopes. E Fernando Diniz Silva contra qual é o sobrenome do meio do Abel? Abel Fernando.
Abel Fernando Ferreira. Não. Bom, eu Não. me recuso a votar nisso aí. Que isso, olha lá. Ó o Fernando Diniz gravando isso, hein? Vem viver uma aventura com a gente. Fernando Diniz gravou. Abel Fernando Ferreira. Pô, Posto isso. Vai, Vessa. O F ali, eu achei que vocês iam falar Abel Folga Ferreira, mas não é, viu, gente? Sem brincadeira. Não gosto desse tipo de brincadeira, não. Fernando. Eu só votei uma vez contra o Abel nesse cara a cara, que foi o Arthur Jorge no Botafogo. De resto, eu só votei no Abel e continuarei dessa maneira. Eu também voto no Abel. Porém... Bom, vai ganhar o Abel, certo? Certo. Ganhou o Abel. Porém, e se o Palmeiras não conseguir o efeito suspensivo, tiver lá o... Castanheira, o Martins... O João Martins. Aí tem um treinador profissional e o outro que é aprendiz. Aí é o Fernando Diniz, né, cara? Mesmo assim, não sei mas, gente, vai estar o corpo de outro, a mente é do que tá lá na tribuna assistindo e passando as coisas no ouvido deles por rádio de conferência. Tribuna ele não pode estar, né? Se ele... Não, vai. Pode, não pode? Não. Ele no camarote não pode? Não, claro que não. Tem isso, não? Claro que não, claro que Ele não. fala que ele é um torcedor. Não, mas não existe isso, gente. O cara não pode entrar no campo. Acho que não pode. Não pode. Tem razão. Vocês não lembram aquele episódio quando o São Paulo começou a esfarelar? Que o Zubeldia, não foi nenhum cartão, o Zubeldia suspenso aí para Salvador, São Paulo e Bahia, só que ele estava suspenso. Ele teve que ficar no hotel, ele não pode ir no campo, é verdade, ele não pode ir pro campo. É verdade, agora ele vai ficar no telefone, né? Com a galera lá. Ficamos assim. Então. Agora, é aquilo, né? O Palmeiras pede o efeito suspensivo, a gente vai esperar as próximas horas para ver se vai ser concedido e o julgamento... Se vai pedir, não pediu ainda. Pediu. Já pediu? Pediu. E o julgamento definitivo vai ser na quarta-feira com ou sem efeito suspensivo. Então vai ter, talvez, com a presença do Abel, sei lá, na quarta-feira. No pleno, né? No pleno. 8-4 no nosso cara a cara para o Palmeiras. Certo. Contando também com o Abel, se tirar o técnico, fica... E olha que o Switcher, né, é bem corintiano, né? O Switcher deu uma corintianada. Vamos ver se o Switcher fala aquela Rodrigo Garro de novo com aquela voz. Vamos lá, deixa eu ver. Olha, FM, né? Opa, o Renatão dobrou a aposta, filho. Bom, a gente tá falando aqui sobre essa questão... não vai ganhar mais tênis. Essa questão do Abel, STJD puniu o Abel com 8 jogos de suspensão, ele já cumpriu 2... E agora o Palmeiras entrou com efeito suspensivo para tentar colocar ele na beira do campo no jogo contra o Corinthians no fim de semana, Massa. Então tá aí, efeito suspensivo. Tá aí, a CBF utilizou o dublador lá, né? Gustavo Machado, que é ótimo. Na súmula não tinha, mas foi buscar. Vamos ver o que vai dar. Acho que o Palmeiras vai desqualificar esse recurso de usar o dublador e entrou. O Arnaldo está me dizendo que já entrou com efeito suspensivo. Vamos ver como é que fica a suspensão dele, né? 8 jogos, já cumpriu 2, cai para 6. Vamos ver o que acontece. Não vai punido ou não, ele não vai melhorar em nada o comportamento dele. Acho que vai. Não vai. Se ele pega uma cacetada de 8 jogos... Não vai, tio, não vai. Eu ia entrar nesse assunto. Ele é desse jeito aí. Não vai. Veja, não vai. E assim, o comportamento dele ali na beira do campo, com a arbitragem, ele exagera, ele passa do ponto e tem que ter a punição. Acho 8 jogos exagerado, está sendo punido pelo histórico e gostem ou não, aqueles que ficam comentando os cortes do programa, que isso aconteça na mesma medida com os outros treinadores. Se for assim, tá fechado. Se chegarem à conclusão que tem que diminuir o bolinho em cima de um árbitro, eu sou totalmente a favor ao andamento do jogo um pouco mais calmo, mais melhor na beira do campo, né? Ele não vai mudar e não vai ter nenhuma reflexão a respeito, a não ser, acho que estou sendo perseguido.
Essa que é a visão do Abel a respeito dessa questão da arbitragem, porque ele já prometeu um monte de coisa, né? Carro para mulher, me envergonho, tenho vergonha do que eu faço. É que eu acho que agora, mais ou menos, agora entrou num outro lugar, né? Se ele não consegue efeito específico, ficar aí 6 jogos fora, não é pouca coisa. O time começa a perder sem ele lá. Não Sei lá. muda nada. Mas eu concordo com você em uma coisa, e aliás, queria colocar isso em discussão aqui. Se isso que aconteceu, essa punição completamente fora do padrão normal, vai fazer com que outros caras aconteça a mesma coisa. Se o STJD vai ser durão com todo mundo. Olha, eu posso dizer para você o seguinte, duvido, mas... Eu não duvido, sabia, Massa? Ok, eu espero que aconteça. Né? Eu acho que pode ser. Acho que podemos entrar num outro lugar. Pode ser. O que vocês acham? Tomara. Eu espero que sim. Agora, o STJD nunca foi durão com o Abel, né? Não, então, não foi, está sendo agora. Deu para o relator, né? O relator que orienta a suspensão, ele é até interessante ouvi-lo para ver qual que é o argumento que ele usa para estabelecer a pena, não só o artigo. É a reincidência e o fato de ele não mudar o comportamento em nenhum momento. Que a suspensão... Aliás, parece que ele viu o G4, que a suspensão automática não provoca um efeito educativo. Que ele reitera. É engraçado, porque eu estava pensando nisso, o Massini lembrou. Ele, nesses primeiros momentos de expulsão, descontrole, palavrões, ele falava isso que o Massini falou em relação à família, tal, não sei o que lá. A última vez que ele foi falar sobre isso, sobre o tema, ele lembrou aquela história, eu não sou exemplo para ninguém. Ele meio que se vestiu de Mourinho. Não, eu sou assim mesmo. Daí até ele falou, ele não lembrou do Senna chorando e ganhando, mas lembrou o Senna jogando posse para fora da pista. Não foi esse exemplo que ele lembrou? Foi. Tipo assim, eu sou assim, e alguns esportistas são assim. Eu quero ganhar de qualquer forma, eu me perco às vezes e tal, e tudo bem. Ele quase falou que não ia mudar. E talvez uma suspensão maior faça. Porque também eu vi a Leila falando sobre o assunto, e ela falou, ela cobra do STJD, dos órgãos, a mesma medida, né? A mesma avaliação sobre outros técnicos que façam isso. E ela fala, não, o Abel... É muito expulso mesmo, não sei o que lá, reclama da arbitragem sim, que eu falo que é uma questão para os outros clubes, mas ele é punido. Né? Agora, sim, a punição vai ser além... Mas talvez tenha a conversa do Barros com ela e com ele, falar, pô, cara, segura aí, tá, mas não adianta, ele não consegue. Eu não sei, eu acredito que uma coisa meio educativa, o cara, tomou 8 jogos. Ainda mais, e acredito sobretudo nessa outra coisa que eu falei, que eu acho que agora o STJD passou, o sarrafo aumentou. A coisa... Sei lá, quando o Zubeldia invadiu o campo, tentar bater no juiz, eu sei que era no Campeonato Carioca que aconteceu, vai tomar uma punição pesada, como ele fez outro dia aí. Vamos ver. O que você acha, Vessá? Uma coisa que não é que eu acho, eu já tenho certeza, eu vou cair nesse papo que, sei lá, o foi expulso, ele tem que tomar 8 jogos. Essa ladainha não vai cair na minha cabeça. O Abel é um caso à parte. O levantamento aqui que eu estou vendo do GE é o 21º processo dele no STJD. Eu não vou tratar o Abel da mesma maneira que eu vou tratar outros treinadores. Podem esquecer, hein? Não precisa ser. Pode ser de qualquer clube. O caso dele é um caso de virou 8 jogos. Caiu o Vessa agora. É um pouco isso. Mas coloca na tela aí os cartões. Voltou, Vessa. Fala, Vessa. Não, então, são 20 processos no STJD. Eu não posso tratar o treinador do Juventude expulso uma vez porque perdeu a cabeça da mesma maneira. Isso eu não vou cair nesse papo. Por isso que eu acho que a punição dele pela rescindência foi justa. Meu ponto é esse. Olho na tela aí com os cartões todos que o Abel chegou desde que ele chegou ao Palmeiras. Em 2020, logo que ele chegou, mas ele chegou meio mais pro fim do ano, né? Não foi isso? Chegou em outubro? Sim. 4. 2021, 12 amarelos e 2 vermelhos. 2022, 14 amarelos e 2 vermelhos. 23, 11 e 3. 2024, 14
amarelos e 1 vermelho. Isso. 2025 foi o recorde, 16 cartões e 2 vermelhos. E agora em 2026 ele tem 6 cartões e 3 cartões vermelhos. É o maior número de cartões vermelhos já que ele tem desde que ele chegou. É que o tempo empatado. dele é maior, mas se você for comparar o do Zubeldia, proporcionalmente o Zubeldia tem mais cartões Eu ia falar exatamente que isso. o Abel. Proporcionalmente o Zubeldia tem mais Mas cartões que o Abel. não É por isso que eu falei. Eu estou até curioso para ver se o Abel Fla-Flu. fosse técnico do Cuiabá, ele seria só mais um destemperado. Não é porque é o Palmeiras, é porque está em evidência, está ganhando e tal. O Concordo que tem dele, bastante isso. como exemplo, é ruim. É ruim para ele, Cara, é eu ruim nunca para vi o Palmeiras. uma pessoa falar tanto palavrão na beira do Entendeu? campo. Não, eu também nunca vi. Eu não entendo. Mas eu também não vi. Eu não- não entendo mas- essa. Não entendo essa Não, mas vem cá, complacência, gente. não é complacência. Eu também. É total complacência. Quantas vezes você vê um técnico invadir o campo tentar bater no jogo? Ué, então foi lá, tinha que ter sido eliminado do Campeonato Carioca. também vejo poucas vezes o que o Vessone falou, vocês estão comparando coisas incomparáveis. Ninguém tem esse cartel. Tudo bem. Ninguém tem 20 processos. Ninguém xingou. O cara foi expulso 3 vezes em Vou 4 repetir, meses. Proporcionalmente, o Zubeldia tem mais Bom, cartões que o Abel. seja, É o questão Zubel- de tempo. Eu só estou dizendo, Agora, não estou sendo complacente com ninguém. O Zubeldia perdeu emprego, Só- inclusive por conta disso. Beleza, Então ok, acontece, é problema né? dele. Não, problema, agora- por conta disso, por estar ausente em vários momentos Agora, importantes. o que para mim é claro, e você não concorda, é um direito que você tem, agora eu também tenho o direito de não concordar, é que se ele fosse técnico do Cuiabá, nada disso estaria sendo discutido aqui. Não é porque é o Palmeiras, poderia ser o Flamengo, poderia ser o São Paulo, poderia ser o Corinthians. Não é perseguição ao Palmeiras, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é porque é evidência, 5 anos, muito tempo, comportamento histriônico, precisa melhorar, não vai melhorar. Pode punir 200 vezes, não vai melhorar. Ele é assim. As pessoas... Gente, todos nós temos virtudes, defeitos, problemas. Muitos de nós tentamos melhorar. Ele não consegue. Ele é deste jeito. Não dá mais para ficar... agora vai melhorar, agora a filha pegou lá na genitália, Então, passou vergonha, Então, mas aí a punição mãe falou com ele. A punição, entendeu? se ele não vai ou não quer agora, melhorar, a punição vai Então mudar. tira ele da beira do campo. A punição... Aí tira ele da beira do Mas campo. quem está incomodado... É simples. Quem está incomodado é você. Ele vai ser suspenso, como foi. Certo? Ele vai ser suspenso, como foi. O Palmeiras vai defender no STJD. E nós vamos contratar um dublador para pegar o que os outros técnicos falam. Ele já faz isso, É isso, aliás, o então, dublador. beleza. Se for igual para tua regra, é igual para todo mundo. Se for beleza, tá tudo certo. É o que eu acho. Agora, exigir, né, que eu acredite que ele vai melhorar, ou vai reclamar um pouco menos, ou vai falar menos palavrão, Isso é ruim, ou vai se né? Porque comportar acho de que outra forma, não vai. qualquer pessoa em qualquer atividade, ela pode melhorar se ela quiser, né? São Né? 5 Ela anos pode- do mesmo jeito. Não Pois vai. é, então, mas eu acho que qualquer pessoa em qualquer atividade, ela Também pode acho. melhorar se ela quiser. Ok. A questão parece que ele não quer, né? Essa é a questão. Mas eu, para fechar o Uma assunto... coisa que vocês fala. falaram aí que eu sei que... Uma coisa que vocês falaram que eu certamente não vai acontecer é ser enquadrado pela tia ou pelo Barros. E isso vocês podem esquecer que isso não vai acontecer. Isso daí vocês estão na utopia que eu não estou. Na vida Olha, como ela é, isso não acontece. Então, não viva na utopia, porque ela já desautorizou ele publicamente, eles conversam sobre isso diariamente, a Leila fica incomodada com o comportamento dele, mas não... Cara, é que exigir que eu amanhã amanheça bonito, com cabelo. É simples assim a comparação.